Se alguém está te perseguindo, isso vai parar hoje. Se você acordou hoje, sentindo que todos estão contra você, que há pessoas tramando sua queda, que existe uma perseguição em sua vida, isso que vou falar agora vai mudar tudo nos próximos 3 minutos. Não feche este vídeo até o final, porque o Salmo 35 é a arma mais poderosa que Deus colocou nas suas mãos contra toda forma de ataque espiritual e humano. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Há pessoas no seu trabalho, na sua família, talvez até na sua igreja, que estão falando mal de você, criando intrigas, tentando te derrubar. Você sente como se fosse você contra o mundo inteiro. Mas eu tenho uma notícia para você. Seus inimigos não sabem com quem eles estão mexendo. Porque quando você tem Jesus Cristo ao seu lado, quando você conhece o poder do Salmo 35, a situação se inverte completamente. Davi escreveu este salmo quando estava sendo perseguido injustamente, quando pessoas que lhe haviam ajudado se voltaram contra ele, quando mentiras foram espalhadas sobre sua vida. E veja o que Deus fez. Transformou Davi no rei mais poderoso de Israel, enquanto seus inimigos foram humilhados publicamente. Agora feche os olhos por um momento e respire fundo. Sinta a presença de Deus envolvendo você agora mesmo. Ele está aqui. Ele vê a sua situação. Ele conhece cada mentira que foi dita sobre você, cada trama que foi feita nas suas costas. E hoje, neste momento, ele vai começar a trabalhar em seu favor. Mas antes de continuarmos, eu quero que você entenda algo muito importante. Esta não é apenas uma oração comum. O Salmo 35 é uma arma espiritual de guerra. Quando você ora estas palavras com fé, você está ativando o exército celestial a seu favor. Você está colocando os anjos de Deus em movimento. Você está fazendo com que o próprio Deus entre na sua batalha como um guerreiro. A Bíblia diz que Deus é homem de guerra. Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. E quando você invoca este nome poderoso sobre sua situação, quando você clama por justiça com a autoridade que Jesus te deu, os céus se movem, a terra treme e os inimigos fogem aterrorizados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, eu clamo a vós neste momento de angústia. Vós que conheceis meu coração, sabeis que não busco vingança, mas justiça. Não desejo o mal para ninguém, mas peço proteção contra aqueles que tramam contra mim. Como Davi clamou no Salmo 35, eu também clamo. Defendei a minha causa ao Senhor contra os que me combatem. Agora eu vou te ensinar algo que mudou completamente minha compreensão sobre perseguição espiritual. Existe uma diferença entre ser atacado e ser perseguido. Ataques são temporários, perseguição é sistemática. Quando você é perseguido, é porque há algo especial em você que incomoda as trevas. É porque Deus tem um propósito grande para a sua vida e o inimigo sabe disso. José foi perseguido pelos irmãos porque Deus havia lhe dado sonhos proféticos. Daniel foi perseguido pelos governantes porque sua vida reta os incomodava. Jesus foi perseguido porque sua luz expunha as trevas. E você está sendo perseguido porque há uma unção em sua vida que está incomodando o reino das trevas. Se você já está sentindo um alívio no peito, se já percebe que não está mais sozinho nesta batalha, comente amém, porque isso que você está sentindo agora é apenas o começo. O Salmo 35 tem um poder sobrenatural de reverter situações, de fazer com que aqueles que cavaram uma cova para você caiam nela mesmos. Mas eu preciso te alertar sobre algo. A partir do momento que você começar a orar este salmo com fé verdadeira, as coisas vão começar a se mover rapidamente em sua vida.
Seus inimigos vão começar a ser expostos. As mentiras que inventaram sobre você vão ser desmascaradas. As ciladas que prepararam vão se voltar contra eles próprios. E isso pode ser intenso. A Sagrada Escritura nos ensina que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E quando você ora o Salmo 35 com fé, com a autoridade que Jesus nos deu, os inimigos não apenas param de te atacar, eles começam a te respeitar, a reconhecer que há algo diferente em você. Eu já vi pessoas que oraram este salmo e, em questão de dias, seus inimigos vieram pedir perdão. Já vi situações completamente revertidas em semanas. Já vi perseguidores se tornarem defensores, porque quando Deus entra na sua batalha, quando Ele decide lutar por você, não existe força no céu, na terra ou no inferno que possa te derrotar. Agora vou te ensinar algo que poucos sabem sobre este salmo. Davi não estava apenas pedindo proteção. Ele estava reivindicando uma promessa de Deus. Quando você entende isso, quando você ora não como mendigo, mas como filho do Altíssimo, as coisas mudam completamente. No versículo 1 do Salmo 35, quando Davi diz: "Combate, ó Senhor, os que me combatem", ele está usando uma linguagem jurídica. É como se ele estivesse levando sua causa para o Tribunal Supremo do Universo e dizendo: Deus, eu invoco sua justiça, eu reclamo sua proteção, eu exijo sua intervenção. E sabe qual é a base legal que Davi tinha para fazer essa reivindicação? A aliança. Deus havia feito uma aliança com ele, havia prometido estar ao seu lado, havia garantido que jamais o abandonaria. E você também tem essa mesma aliança através do sangue de Jesus Cristo. Vou revelar algo que vai transformar completamente sua compreensão sobre perseguição e vitória. O Salmo 35 não é apenas uma oração de proteção, é uma declaração de guerra espiritual. E quando Davi escreveu estas palavras, ele estava estabelecendo um princípio divino que funcionou para ele e vai funcionar para você hoje. Existe um reino invisível operando ao nosso redor. Existem forças espirituais de maldade trabalhando através de pessoas para nos atacar, nos desanimar, nos derrubar. Mas existe também um exército celestial esperando apenas uma ordem para entrar em ação. E essa ordem é dada através da oração de autoridade, através da fé que declara, através da confiança que reivindica. Combate, ó Senhor, os que me combatem. Peleja contra os que pelejar contra mim. Esta não é uma oração tímida, é um decreto profético. David está dizendo: Deus, entre nessa batalha, não fique apenas assistindo, lute por mim. E sabe o que Deus fez? Exatamente isso. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. Para que Deus lute por você, você precisa entregar a batalha completamente para Ele. Não pode ficar tentando resolver com suas próprias forças, não pode ficar planejando vingança, não pode ficar alimentando ódio no coração. Você precisa fazer como Davi, entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar que Ele fará justiça. A vingança é um direito divino, não humano. Quando você tenta se vingar por conta própria, você está tirando das mãos de Deus o direito que pertence apenas a Ele. Mas quando você entrega a situação para Deus, quando você confia na justiça divina, Ele age de uma forma que supera qualquer vingança que você poderia planejar. Eu quero que você pare por um momento e pense nos seus inimigos. Não com raiva, não com ódio, mas com a certeza de que Deus vê tudo, conhece tudo e no tempo certo vai agir. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso significa que você pode descansar, pode ter paz, porque a justiça divina é infalível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Santíssima Virgem Maria, vós que esmagastes a cabeça da serpente, pisai sobre todos os inimigos que se levantam contra seus filhos. Cobri-me com vosso manto de proteção, fazei que toda língua que se levanta contra mim em juízo seja condenada. Vós sois minha fortaleza e meu refúgio nos tempos de angústia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto ao vosso Filho Jesus. Fazei que ele ouça minha súplica, que atenda ao meu clamor, que responda à minha oração. Vós que sois a mãe da divina providência, providenciai para mim a solução desta situação. Vós que sois a mãe dos aflitos, consolai minha aflição com vossa poderosa intercessão. Agora continue comigo no Salmo 35. Tomem da lança e do dardo contra os que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Veja a confiança de David. Ele não está pedindo timidamente. Ele está ordenando que Deus use suas armas espirituais contra os perseguidores. E sabe por que David podia orar assim? Porque ele sabia que era filho de Deus, que tinha uma aliança com o Altíssimo, que não estava sozinho nessa batalha. E você também tem essa mesma autoridade, porque Jesus te deu o poder de pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Jesus disse em Lucas, capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esta é uma promessa literal. Você tem autoridade espiritual, você tem poder delegado do céu, você não é vítima, você é vencedor. Mas muitos cristãos vivem como mendigos espirituais, pedindo timidamente a Deus aquilo que Ele já nos deu por direito. Vivem como órfãos quando são filhos. Vivem como derrotados quando são mais que vencedores. Vivem com medo dos inimigos quando os inimigos deveriam ter medo deles. Se você tem inimigos no trabalho que estão tentando te prejudicar, saiba que Deus está preparando uma reversão. Se há pessoas na família falando mal de você, espalhando mentiras, Deus vai fazer a verdade aparecer. Se existem adversários tentando destruir seu ministério, seu negócio, sua vida, eles não sabem que estão lutando contra o próprio Deus. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de guerra, é um decreto profético, é uma garantia divina. Se Deus decidiu ficar do seu lado, todos os seus inimigos juntos não têm poder para te derrotar. Sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida. Voltem atrás e sejam confundidos os que intentam o meu mal. Esta é uma profecia se cumprindo sobre sua vida agora mesmo. Enquanto você ora, enquanto você confia, Deus está confundindo os planos dos seus adversários. Eu quero fazer uma oração específica agora pelos seus inimigos. Não para abençoá-los em sua maldade, mas para que Deus os toque, os transforme, os converta ou os remova do seu caminho. Senhor Jesus, aqueles que se levantaram contra meu irmão, contra minha irmã que está ouvindo esta oração, eu peço que vós toqueis no coração deles. Se podem ser convertidos, convertei-os. Se podem ser transformados, transformai-os. Mas se insistirem na maldade, removei-os do caminho dos vossos filhos. Agora chegou o momento mais poderoso desta oração. Vou orar o Salmo 35 completo. E quero que você repita comigo, palavra por palavra, com toda a fé que há no seu coração. Porque quando duas ou mais pessoas concordam em oração, quando há união de fé, o céu se move, os anjos de Deus se mobilizam e os inimigos recuam. Antes de começarmos, eu quero que você entenda que não estamos orando contra pessoas.
Estamos orando contra forças espirituais de maldade que estão usando essas pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Se você está orando comigo, se realmente quer ver a vitória em sua vida, deixe um amém nos comentários, porque eu quero saber quantos guerreiros de oração estão comigo neste momento, quantos filhos de Deus estão reivindicando suas vitórias hoje. E se você conhece alguém que está passando por perseguição, por ataques, por injustiças, compartilhe este vídeo agora mesmo, porque pode ser que Deus queira usar você como um instrumento para levar libertação para essa pessoa. Não guarde esta palavra só para você, espalhe esta unção, compartilhe esta vitória. Combate, ó Senhor, os que me combatem, peleja contra os que pelejar contra mim. Pega do escudo e da couraça e levanta-te em meu auxílio. Tira da lança e fecha o caminho ao encontro dos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Repita comigo com toda a força da sua fé. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu não estou sozinho nesta batalha. O Senhor dos Exércitos luta por mim. Meus inimigos não têm poder sobre mim. Sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida. Voltem atrás e sejam confundidos os que intentam o meu mal. Sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os empurre. Seja o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. Vós que vencestes o mundo, vencei também os meus inimigos. Vós que ressuscitastes dos mortos, ressuscitai a minha situação. Vós que tende todo o poder no céu e na terra, mostrai vosso poder sobre todos os que se levantam contra mim. Porque sem causa encobriram de mim a cova da sua rede, sem razão a cavaram para minha alma. Venha-lhe a destruição sem que a saiba, e a rede que ocultou o apanhe, caia nela com destruição. Você entendeu o que acabou de acontecer? Você acabou de decretar que toda cilada preparada contra você se voltará contra quem a preparou. Toda cova cavada para sua queda se tornará a queda dos seus inimigos. Toda mentira inventada sobre você será desmascarada. Esta é uma lei espiritual infalível. Quem cava cova para o justo, nela mesmo cairá. Quem arma cilada para o inocente será apanhado em sua própria armadilha. Quem espalha mentira sobre o servo de Deus será exposto publicamente. Esta não é vingança humana, é justiça divina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus o submeta, humildemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, com vossa espada de fogo, cortai todas as correntes que me prendem. Com vossa autoridade celestial, quebrai toda maldição que foi enviada contra mim. Com vosso poder guerreiro, derrotai todos os demônios que foram enviados para me destruir. Amém. E a minha alma se alegrará no Senhor, regozije-se na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o despoja. Agora declare comigo com autoridade absoluta. Meus inimigos já foram derrotados. A vitória já é minha. Deus já começou a trabalhar em meu favor. Eu vejo a salvação do Senhor se manifestando em minha vida. Algo sobrenatural está acontecendo enquanto você ora. Posso sentir no espírito que há uma mudança se iniciando na sua vida neste exato momento. Há anjos sendo enviados.
a situações sendo revertidas, a inimigos sendo confundidos. O que você está sentindo no coração agora não é imaginação, é o poder de Deus se movendo em seu favor. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, há anjos do Senhor sendo enviados para defender sua causa, há situações sendo mudadas nos tribunais celestiais, há decretos sendo assinados no trono de Deus a seu favor, há vitórias sendo preparadas para se manifestarem em sua vida física. Levantam-se as falsas testemunhas, perguntam-me o que eu não sei. Pagam-me mal por bem, roubando a minha alma. Mas, quanto a mim, quando eles estavam enfermos, eu me vestia de cilício, humilhava com jejum a minha alma e a minha oração voltava para o meu seio. Veja a grandeza do coração de Davi. Mesmo sendo perseguido, ele jejuava e orava por aqueles que o maltratavam. E foi exatamente por isso que Deus o honrou de forma extraordinária. Quando você ora pelos seus inimigos, quando você perdoa mesmo sendo traído, você se coloca numa posição onde Deus não tem escolha a não ser te abençoar abundantemente. O perdão não significa aceitar injustiça. O perdão não significa permitir que continuem te maltratando. O perdão significa liberar o direito de vingança para Deus. Significa confiar que Ele fará justiça melhor do que você jamais poderia fazer. Significa escolher não carregar veneno no coração. Eu profetizo sobre sua vida. Aqueles que te traíram vão reconhecer que estavam errados. Aqueles que espalharam mentiras sobre você vão ser obrigados a dizer a verdade. Aqueles que tentaram te derrubar vão testemunhar sua elevação. Não por vingança, mas porque é assim que Deus funciona. Portava-me como se fosse meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem pranteia por sua mãe. Mas quando eu vacilava, eles se alegravam e se congregavam. Congregavam-se contra mim os agressores sem que eu o soubesse. Rasgavam-me e não se calavam. Quantas vezes você foi bondoso com pessoas que depois se voltaram contra você? Quantas vezes você ajudou quem depois te prejudicou? Davi viveu isso também. Mas olha o final da história de Davi, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, seus inimigos humilhados e ele estabelecido no trono para sempre. Deus tem um jeito especial de honrar aqueles que são perseguidos injustamente. Ele não apenas os livra, ele os exalta. Ele não apenas os protege, ele os promove. Ele não apenas os defende, ele os estabelece em posições de autoridade onde seus antigos perseguidores são obrigados a respeitá-los. Santo Expedito, soldado de Cristo, defensor dos que clamam por justiça, intercedei por mim nesta causa urgente. Fazei que aqueles que agem contra mim sejam tocados pela verdade e pela justiça. Que a mentira seja desmascarada hoje mesmo, que a calúnia seja desfeita agora. Santo Expedito, vós que resolveis as causas impossíveis, resolvei esta situação em meu favor. Vós que atendeis com rapidez, atendei rapidamente ao meu pedido. Vós que sois o santo da pressa, fazei com que esta vitória se manifeste depressa em minha vida. Amém. Com os profanos zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Livra a minha alma das suas destruições, a minha querida dos leões. Eu decreto sobre sua vida com a autoridade que Jesus me deu. Chega de zombaria, chega de humilhação, chega de perseguição. O Deus que eu sirvo é o Deus que humilhou Faraó, que fechou a boca dos leões, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e este mesmo Deus está entrando na sua batalha hoje. Sua situação vai mudar de forma tão radical que os seus próprios inimigos vão ficar impressionados. Eles vão dizer, realmente há um Deus que protege essa pessoa. Realmente não podemos tocar nela. E você vai ser uma prova viva do poder de Deus para todos ao seu redor. As pessoas vão começar a te perguntar o que você tem de diferente. Como você conseguiu reverter essa situação?
porque seus inimigos pararam de te atacar. E você vai ter a oportunidade de testemunhar que foi o poder de Deus, que foi a oração, que foi a fé em ação. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muita gente te celebrarei. Não se alegrem sobre mim os que são meus inimigos sem razão, nem pisquem com os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Profetizo sobre você. Você vai testemunhar publicamente das maravilhas que Deus fez em sua vida. Vai contar para multidões como Deus te livrou dos inimigos, como reverteu sua situação, como transformou sua história de perseguição em história de vitória. E quando você testemunhar, quando você contar sua história de libertação, outras pessoas que estão passando pela mesma situação vão receber fé, vão receber esperança, vão receber coragem para também lutar em suas batalhas com a confiança na vitória. Porque não falam de paz, antes projetam enganar os sossegados da terra. Abrem contra mim suas bocas amplamente e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, viste isso? Não te cales. Senhor, não te afastes de mim. Chegou o momento de agradecer por antecipação. Mesmo que você ainda não veja a mudança completa, mesmo que ainda sinta a pressão da perseguição, eu quero que você agradeça como se a vitória já fosse total. Porque no reino espiritual, no coração de Deus, sua vitória já está decretada. A gratidão antecipada é um dos segredos da fé vitoriosa. Quando você agradece antes de ver, você está demonstrando confiança absoluta no poder de Deus. Você está declarando que não precisa ver para crer. Você está honrando a Deus com sua fé inabalável. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor já ouviu minha oração. Muito obrigado porque já está trabalhando em meu favor. Muito obrigado porque meus inimigos já foram derrotados no mundo espiritual. Muito obrigado porque a justiça divina já está se manifestando em minha vida. Obrigado, Senhor, porque vós nunca falhais. Obrigado porque vossa palavra se cumpre. Obrigado porque vossas promessas são fiéis. Obrigado porque posso confiar em vós de olhos fechados, porque vós sois o Deus que não mente, que não falha, que não abandona seus filhos. Desperta e vigila para me fazeres justiça, Deus meu e Senhor meu, para minha causa. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, meu Deus, e não se alegrem sobre mim. Eu te garanto uma coisa, Deus nunca falhou com nenhum dos seus filhos. Nunca deixou um justo desamparado. Nunca permitiu que um inocente fosse destruído por seus inimigos. E com você não vai ser diferente. Sua história de perseguição está chegando ao fim. Sua história de vitória está começando. Deus tem um histórico perfeito de fidelidade. Nunca houve um caso sequer de alguém que confiou verdadeiramente em Deus e foi envergonhado. Nunca houve uma situação onde Deus não cumpriu sua palavra. Nunca houve uma promessa divina que não se realizou. E com você vai ser exatamente igual. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Neste coração que tanto amou os homens, eu deposito todas as minhas angústias, todos os meus medos, todas as injustiças que sofri. Fazei que aqueles que me combatem encontrem a paz em vós, e que eu seja instrumento de vossa misericórdia. Jesus, vós que dissestes, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu venho a vós neste momento. Estou cansado de lutar sozinho. Estou oprimido pela perseguição. Dai-me vosso descanso, dai-me vossa paz, dai-me vossa vitória. Não digam em seus corações: conseguimos o que desejávamos. Não digam: nós o havemos devorado. Sejam ao mesmo tempo envergonhados e confundidos os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu o poder de Deus se movendo em sua vida, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeira, deixe um comentário contando amém se você creu que Deus vai reverter sua situação. Segunda, compartilhe este vídeo com alguém que também está passando por perseguição, porque pode ser que Deus queira usar você para levar esta palavra para outra pessoa. Terceira, se inscreva no canal e ative o sininho, porque Deus tem muito mais vitórias preparadas para a sua vida. Mas não faça isso só por fazer. Faça com fé. Faça acreditando que Deus está vendo sua obediência, está honrando sua disposição de compartilhar sua palavra, está preparando bênçãos ainda maiores para a sua vida, porque você não guardou só para si esta unção que recebeu.
Cantem e alegrem-se os que têm prazer na minha justiça, e digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. A partir de hoje, sua língua só vai falar vitória. Suas palavras só vão declarar a bondade de Deus. Sua boca só vai testemunhar das maravilhas que o Altíssimo vai fazer em sua vida. Porque você não é mais vítima, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Suas palavras têm poder. Sua confissão tem autoridade. Sua declaração tem força criativa. Por isso, de hoje em diante, só fale aquilo que você quer ver manifestado. Só declare aquilo que Deus já decretou sobre sua vida. Só confesse aquilo que está escrito na palavra de Deus sobre sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.